É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia bombástica que acaba de acontecer, pessoal. Notícia importantíssima, tá? Já vou pedindo a vocês que acompanhem este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like, pessoal. O seu like ajuda muito na distribuição da notícia. A plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Não se esqueçam também de deixar a sua opinião, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias bombásticas que acabam de acontecer. Não sou muito daquele perfil do jornalista indignado, que gosta de dar bronca em todo mundo, que fica histérico e revoltado e tal. Talvez porque eu seja mais velho, talvez porque eu tenha morado em Brasília durante 6 anos, tenha coberto muito e ainda cubro política, economia. Eu faço o perfil um pouco mais racional, né? Outros são mais mercuriais, mais sanguíneos. Acho até que eu deveria ser um pouquinho mais sanguíneo, mas não é do meu estilo. Mas eu fico impressionado como muitas vezes as autoridades elas se perdem. Não é que elas se perdem, não. São todas inteligentes. Não tem um político, eu não conheço um político, já conheci político que colocou dinheiro na cueca. Mas rasgou dinheiro que estava na cueca, eu nunca vi. Isso eu nunca vi. O cara tira o dinheiro da cueca e rasga uma nota de 100. Isso não existe. Então, se aparecer um político que rasga uma nota de 100, você pode dizer, olha, ele não sabe o que está fazendo. Já teve vagabundo que jogou dinheiro pela janela, mas ele sabia o que estava fazendo. A Polícia Federal estava chegando e ele jogou dinheiro pela janela. Pode não funcionar, mas é racional a medida. Vou jogar o dinheiro pela janela, eles vão chegar na minha casa e não vão achar o dinheiro. É racional. Não funciona, porque a polícia via o cara jogando dinheiro pela janela. Era uma coisa meio ridícula. Mas nem tudo que é racional deixa de ser ridículo. Pode ser ridículo e irracional. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte. A gente está acompanhando uma discussão envolvendo Brasil e Estados Unidos como se esse fosse o nosso problema. E é isso que me incomoda. Tem alguma coisa errada aí. Então, parece que a Casa Branca passou a produzir problemas que a gente não tinha que administrar antes. A gente não tinha que administrar. A gente passou a administrar porque o Donald Trump se mexeu. O que seguramente aconteceu é que o Donald Trump mexeu numa ferida aberta nossa, tocou numa ferida nossa, e a gente quer que aquilo não exista. A gente quer fingir que aquilo não existe. O Brasil vive um ambiente de carnificina. Carnificina. São quase 50 mil homicídios por ano. Não, mas espera aí, eu vi o dado mais recente, falou em 42 mil homicídios. 42 mil é um pouco mais de 40, para 50, quase 10 mil a mais. Espera, foram 42 mil homicídios e 590, 42, 590, e mais de 7 mil que eles não sabem como que morreu. Como é que as pessoas morrem? Né? A pessoa pode morrer de causas naturais, a pessoa pode morrer de acidente e a pessoa pode morrer de causa provocada. Uma morte intencional. Ah, então o sujeito tem 12 facadas nas costas e foi homicídio. Mas esse aqui tem 12, eu não sei se foi homicídio. Como é que a polícia pode ter 7 mil crimes não esclarecidos? Explica pra mim. Aliás, você não sabe o que é, você não sabe classificar. Não é que não esclareceu quem matou. Você nem classificou como homicídio, 7 mil. Que já é um absurdo, 7 mil. É um absurdo. Porque na Inglaterra são 700 homicídios por ano. Então, só de homicídios que o Brasil não sabe classificar, tem 10 vezes mais do que na Inglaterra. Na França tem 900 homicídios por ano. Então, só disso dá quase 10 também. Mas a gente tem 42.590 homicídios e 7 mil que a gente não sabe identificar. Que, aliás, a gente é tão vagabundo como país nesse campo, que no último, o dado sai com uma defasagem absurda, porque a gente diz, saíram os dados do homicídio, é de 2024. Nós estamos em 2026, era para ter saído o dado do mês passado consolidado, dos primeiros 6 meses, dos primeiros 5 meses do ano. Mas não sabe, porque a gente demora tanto tempo, a gente demora 2 anos para poder dizer quantas pessoas morreram no Brasil. 2 anos para dizer. Então, quando você descobre
que você passou por um buraco, que arrebentou o seu pneu a 14 quilômetros depois de passar do buraco, não adianta porcaria nenhuma, porque você já está na roda. Então, é assim que a gente funciona no Brasil. A gente demora 2 anos para dizer quantas pessoas morreram no Brasil, quantas pessoas estão morrendo. A gente não sabe se está aumentando, se está caindo, quando está aumentando, aonde está aumentando, por que está aumentando, a gente não sabe nada. País vagabundo nessa área. País de gestão porca. Então, 42.590 homicídios e 7 mil que a gente não sabe. A gente sabe que não é acidente de carro, a gente sabe que o cara não morreu de infarto, a gente sabe que foi uma morte provocada, mas a gente não sabe se foi suicídio, se foi homicídio. Aqueles 10 tiros nas costas, o cara se matou com 10 tiros. Não tem menor cabimento. Bom, aí a gente tem essa realidade asquerosa. A gente não sabe, não tem portanto no Brasil não existe uma coisa certidão de óbito confiável. Uma certidão de óbito que diz, esse cara morreu disso, a gente não sabe. Pelo menos para 7 mil casos por ano, que já é uma estupidez. Então a gente tem um absurdo de mortes. Para você ter uma ideia do absurdo que é, você tem 5 países no mundo que representam quase 50% dos homicídios do planeta. É Brasil, Índia, Nigéria, México e África do Sul. 50% dos homicídios do planeta. E nestes países, Brasil e México representam quase 50% das mortes. Mas pode um negócio desse, gente? Brasil, 42 mil homicídios, México, 32 mil homicídios. Bom, eu falei que a gente tem 42 mil homicídios e bolinha, e 7 mil que a gente não sabe nem classificar. Mas dos que a gente sabe classificar, se é que a gente pode acreditar no dado, porque eu não acredito, mas tudo bem, 42 mil homicídios, porque tem homicídio aqui que pode ser latrocínio. Ou seja, não é que é uma desavença entre vizinhos, pode ser um assalto. E quando é assalto é latrocínio. E a gente precisaria saber quantos são os casos de latrocínio para a gente saber o risco de sair na rua, que a gente não tem a menor ideia. A gente não tem a menor ideia. Só quando tem câmera, porque a investigação no Brasil é podre. Bom, 42 mil homicídios. Eu falei que a gente se destaca entre os 5 países que mais matam no mundo. Se você pegar os 10 países mais populosos do mundo, onde o Brasil entra com menos de 4% da população, dos 10 países mais populosos do mundo, a gente produz 25% das mortes destes países. A Índia tem 40 mil homicídios por ano, mas tem uma população que é 7 vezes a nossa, né? Então, ela entra com destaque nessa lista, com 40 mil homicídios, a gente tem 42, só que é 7 vezes mais população. Pra você ter uma ideia, no Brasil você tem um homicídio a cada 12 minutos. Na Itália você tem um a cada 29 horas, a cada 30 horas, mais de um dia, não dá um por dia. Aqui dá um a cada 12 minutos. O que vocês acham disso? Vocês acham isso razoável? Claro que não é razoável. Então o Brasil é o país da carnificina. E o Brasil também é um país que não consegue esclarecer os crimes. Tem estudo que fala que a gente esclarece 5%, tem estudo que fala que a gente esclarece 10%. Tem ano em que um instituto fez um levantamento e que falou que a gente chegou a esclarecer 35%, mas esse dado é de 2021. Os dados mais recentes falam de 5 a 10, mas também não dá para acreditar. De 5 a 10 é uma diferença absurda, né? Mas vamos aplicar 10%. Então a gente esclarece 10% dos homicídios. De 42 mil homicídios, a gente esclarece 4 mil homicídios. Então, olha o que a gente está falando, que 38 mil homicídios a gente não sabe. A gente não esclarece. A gente não esclarece 38 mil homicídios por ano. Aí você pega os dados, os americanos têm 22 mil homicídios por ano, uma população 1,5 vezes nossa. Eles esclarecem 65% dos homicídios. Então ficam sem esclarecer 7.700. A França tem 900 homicídios por ano, esclarece 80%. Ficam 180 casos para esclarecer. 180. A Inglaterra esclarece 90%, tem 700 homicídios por ano. 700 homicídios por ano, a gente tem 42 mil. Eles não esclarecem 70%. Eles sabem até o nome. Olha, o Smith lá, o Smith morreu. A gente ainda não resolveu do Smith. Do Smith. Mas e do Stewart? O Stewart a gente resolveu. Claro, porque são 70. 70 que eles não esclarecem.
O Brasil, com 42 mil, não esclarece 38 mil. Meu, aí você fala assim, não, mas pelo menos dos 4 mil que eles esclarecem, vai todo mundo em cana, né? Não, não vai todo mundo em cana. Porque a maior parte das pessoas não é denunciada, os que são denunciados não seguem o processo não vai até o fim. Então, além da gente esclarecer pouco, a gente ainda não condena. Ou seja, você imagina se você tem a chance se você sabe que em 90% dos casos você vai ser preso. Ou se você sabe que em 10% dos casos, no melhor cenário, você vai ser preso. Pô, você tem 90% de chance de ser preso na Inglaterra e tem 10% de chance de ser preso no Brasil. O que você acha disso, hein? É estímulo ou não é estímulo? E os estudos mostram, estudos, não dá para saber se o número é certo, mas falam que 50% responsabilidade do crime organizado, ou seja, imaginando que a gente tem 42 mil homicídios, 21 mil homicídios seriam de crime organizado. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia. MEC encerra repasses às universidades federais após bloqueio bilionário do governo Lula. Decreto contingência de 1,6 bilhão em custeio e 1,3 bilhão em emendas institucionais relatam dificuldade para custear contratos. O Ministério da Educação comunicou aos reitores das universidades federais o encerramento das transferências semanais destinadas ao custeio das instituições após um contingenciamento de 1,6 bilhão em seu orçamento. O ministro Leonardo Barquini não informou quando os próximos repasses serão realizados, nem qual modelo substituirá o fluxo semanal. O Conexão Política tenta contato o Ministério sobre o novo calendário, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Eles dizem que vão pagar, mas não dizem quando, afirmou um reitor em caráter reservado à Folha de São Paulo, que divulgou os números em uma reportagem neste sábado. Em 29 de maio, a presidência publicou um decreto para reprogramar o fluxo de liberação de recursos ao longo do ano, com o intuito declarado de cumprir as regras fiscais. A medida bloqueou parte do orçamento discricionário ou de custeio dos ministérios e reduziu limites de execução previstos para 2026. No caso do MEC, o contingenciamento alcançou 1 bilhão em verbas discricionárias e 1,3 bilhão em emendas parlamentares. A contenção está distribuída em bloqueios previstos para julho, novembro e dezembro. O executivo também criou restrições temporárias para a contratação de despesas por meio do faseamento de empenho, mecanismo que limita a capacidade dos ministérios de afirmar novos contratos. Universidades relatam dificuldades para honrar compromissos com prestadores de serviço terceirizados, fornecedores e contratos de manutenção. Para 2026, o saldo negativo previsto de algumas instituições supera 100 milhões. O reitor de ao menos uma universidade publicou nota afirmando que os terceirizados receberiam normalmente, apesar dos atrasos nos repasses federais, mas sem precisar a fonte precisar a fonte dos recursos para isso. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva.